que bom ser a primeira, então, nesse formato. E tomara que isso te dê muita sorte e que seja muito próspero. Também vou te contar uma coisa, que eu tô num momento muito especial, assim, da minha vida, porque eu lembrei que há 5 anos me chamou para fazer esse trabalho específico. E não acreditei, né? Falei, uau, fazer tipo uma loja da Faro em Nova York, que massa, né? Juntar Nova York com uma marca que eu gosto tanto. E coincidiu que foi bem o momento que eu me divorciei. Foi tipo um momento muito difícil da minha vida, muito difícil, muito difícil, assim, meu divórcio. E aí, tá dando tudo certo, só que ao mesmo tempo, tipo, eu tava num momento muito triste, assim. Eu lembro que no dia seguinte eu fiquei chorando no hotel. Eu contei isso pra pouquíssimas pessoas, agora ficar público, né? Mas é porque hoje eu, tipo, fico... E aí eu vi que agora, 5 anos depois, tipo, tô fazendo fiz a loja do Brooklyn, que sempre foi um sonho pra Farm. A ideia era que a primeira loja fosse no Brooklyn. E aí agora eu tô aqui, 5 anos depois, e tipo, minha vida deu uma mega reviravolta, sabe? Então, espero que seja também Agora que você... Ai, amei. Obrigada. Sim, próximo pra você. Eu acho que esse ano que eu vim pra cá, também foi um ano que tipo, eu expandi muito, mas eu sempre gostei, assim. Minha mãe sempre falou isso, você não tem foco, você sempre tipo, quer abrir. Sim, você quer fazer tudo, você quer fazer estamparia, você quer fazer design gráfico, você quer fazer design de imobiliário, você quer estudar arquitetura, você quer desenhar. Eu fiz esse curso de desenho livre, e aí você ia pro museu ficar desenhando, e aí você ia fazer desenho nu, e aí... Então acho que a minha personalidade que ela é inquieta e quer ver mais, conhecer mais, e aí e usar esse conhecimento de arquitetura, design, estampa. Imagina, você acha que um dia eu imaginava que eu ia fazer uma loja da Faro? E eu desenhava estampa, tava desenhando estampa, tipo... Não, e você ia... Eu acho que isso de a gente abrir possibilidades, tipo, não é uma coisa ruim, sabe? Tipo, abrir, vai pintar, vai fazer... Até se você não... Isso é ótimo, isso é... E tipo, eu acho que não tem que ter uma pressão de você acabar as coisas também, sabe? Eu aprendi isso também, tipo, eu não sou boa sozinha. Tipo, eu sou muito boa pra começar, tipo assim, eu tenho muito gás pra começar. Mas eu perco força, entendeu? Tipo, eu preciso de gente pra pegar aquilo e terminar, sabe? Eu sou movida à angústia, eu falo. Nossa, maravilhoso. Sim. Eu vivo bem, assim, aí de repente vem tipo, uma angústia, ela começa a me movimentar, e eu falo, mas é isso, não é tipo, explodi, tô fora, acabou. Não, tipo, eu falei, acabou. Você olha e fala, isso é da Renata Gaia, dá pra saber. As texturas, a cor, é muito colorido, tem o seu jeito. Eu sentia, quando eu trabalhava no escritório, eu sentia a necessidade de produzir algo que fosse mais subjetivo, que eu pudesse expressar o que a minha criação e não só você está produzindo uma criação de outra pessoa. Você sentia isso? Tipo, a gente é a gente não é uma pessoa física, outra pessoa jurídica. E eu falo isso no escritório, assim, entendi pro pessoal do escritório, tipo assim, tem dias que sua vida pessoal tá desmoronando, não dá pra você chegar lá e tá tudo bem, então tá tudo bem, não tá bem, entendeu? Tipo, você é uma pessoa, tipo, então eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho autoestima trabalhada, eu não acho que então isso é uma coisa que eu valorizo muito, eu construí minha autoestima, foi uma coisa que eu nasci. Eu acho que tem pessoas que nascem, eu não, realmente foi construído, então eu valorizo muito isso. Eu acho que é autoestima, tipo, você mostrar quem você é em todos os lugares. Isso, tipo, vai te fechar portas. E isso vai abrir portas que também fazem mais sentido pra você. Tá mais conectada com as pessoas que tinham mais a ver com a minha energia. E aí eu acho que por isso que tipo, o logo do escritório é rosa. Eu fico bem de rosa. Eu fico bem de rosa. Eu fico bem de rosa.
E aí eu tinha medo também de parecer, não, amigo, escritório de uma menininha, né, rosinha, né? E eu não sou. A gente vai criando, né? E tipo, eu não sou. Eu falo alto, né? Eu falo muito. Não, você tomando a obra. Você pinta, é você lá, né? Meu trabalho é uma expressão do que eu sou, sabe? Tipo. Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que é bom, assim, no trabalho do arquiteto, que é você, tipo, é uma capacidade de influenciar, sabe? Você tem que engajar as pessoas, elas têm que estar afim de fazer aquelas coisas, sabe? No fim, você tem uma gestão que você faz. Total. Né? Não, até quando você vai vender aquela história pro cliente, tem que engajar ele. Como é que você vai, tipo, engajar ele? Engajar ou enganar. Como é que você vai enganar ele pra pegar os... Eu tô fazendo curso de design imobiliário, né? Ai, que legal. E aí, num dos textos do curso, a primeira aula, assim, falava sobre o surgimento do design. A palavra design, o conceito design. Não, e também falava sobre enganar, enganação. Uau, tipo, você transformar. Dá um exemplo de uma alavanca, né? Tipo o quê? Você precisa levantar uma pedra muito pesada, e aí você não vai conseguir pegar aquela pedra e transportar. Então você tipo, faz uma alavanca, né? Tipo, pra levantar a pedra, pra movimentar a pedra. Tipo, você tá enganando, o design da alavanca tá enganando o peso daquela pedra na gravidade. Que legal. Então, tipo, olhar o design como essa enganação. E tipo, por exemplo, uma cadeira, né? Você tá sentada. Você tá enganando, porque você está ou em pé ou deitado, né? Tipo, você não tem um objeto, você não fica sentado. Isso daqui é uma forma da gente enganar a nossa fisiologia mesmo, né? Tipo, ou a forma como... Muito legal. ou a forma como o nosso estado natural. Porque não existe um homem ficar sentado se não existe esse objeto, entendeu? Exato. Então, tipo, design como uma enganação. Sim, maravilhoso. As pinturas hoje, no final, é o gestual e o peso do corpo, né? Então tem muito essa relação com o móvel, com o apoiar, com essa coisa que, no fim, a gente, assim, essa situação que está acontecendo agora, por exemplo, você está sentada, só está acontecendo porque tem uma cadeira, tem isso daqui, eu tô aqui, isso cria uma situação, se você tivesse de pé seria totalmente outra situação, então eu acho muito legal isso de como realmente o espaço proporciona um comportamento. Sim. Né? Tem muito essa coisa da arquitetura e do arquiteto desenhar uma escultura gigante sem, às vezes, pensar em como você vai ocupar o espaço, né? Fazer muitos projetos comerciais, e eu acho que a gente traz um sentimento, uma sensação de casa nos nossos projetos comerciais, sabe? E eu acho também por isso... Pelo conforto? Então, porque eu acho que no comercial tem um olhar para o usuário que é o quê? Precisa vender, né? O objetivo da loja é vender. Então, qual é a jornada do cliente? Como é que ele está percebendo a roupa? Como é que é a experiência de compra? Como é que é a experiência do provador? Como é que é a experiência do caixa? Onde que ele vai efetivar a venda? Ele está vendo a roupa direita? Ele está vendo espaço para andar? O fluxo é fluido? Um monte de coisa que tipo, é premissa do projeto comercial, né? Porque tipo, o objetivo é vender. Que muitas vezes não é premissa do projeto residencial. Você não está pensando no fluxo de quando ele sai do quarto e vai para a cozinha, entendeu? Você não está pensando nesse fluxo, o que ele está vendo, como é que é a iluminação, se ele sai do quarto é claro, ele vai para a cozinha é escuro, ele entra num lugar escuro que é o corredor e passa. Então assim, você não está pensando nessas sensações, mas você tem que pensar nisso, porque isso transforma a vida da pessoa, entendeu? Tipo, se ele entra num hall escuro e depois ele entra numa sala clara, tipo assim, isso muda a percepção. De quando ele está entrando em casa, muda o humor, ele chega em casa, ele coloca a chave nesse lugar e ele vai sentar naquela mesa quadrada. Eu detesto mesa quadrada, né? Eu nunca uso mesa quadrada. Não, porque a mesa... Não, a mesa quadrada deixa tipo uma pessoa muito longe da outra. Tipo assim, se é uma mesa de 1 metro, que não é uma mesa grande, uma mesa quadrada pequena. Ela tá a 1 metro de distância da outra pessoa. Tipo assim, o nosso braço... Você vai alcançar a mão da outra pessoa, entendeu? Você não vai alcançar muito mais. A redonda não, a circunferência. A redonda, e a retangular também. Porque, tipo, você tá um pouco mais perto. A gente também normalmente faz mesa um pouco mais estreita do que o padrão. Sim. Porque eu acho que isso vai mudando a relação entre as pessoas nesse espaço. Então, eu acho que a gente, com esse raciocínio da pessoa ocupando o espaço, dessa relação,
como é que a pessoa vai usar aquilo, a gente constrói relações sim, a gente constrói sensações sim. Que pisar num piso vinílico é diferente de você pisar num piso de madeira, que é diferente de você pisar numa pastilha, que é diferente de você pisar num ladrilho, num piso de área externa, que é muito mais texturizado. Quando a gente muda um piso, quando a gente, sei lá, o piso da sala é um, o piso do quarto é outro, quando a gente muda o piso, a gente está mudando a relação da pessoa com aquele espaço. A gente está envenenando ela de alguma forma. Ela sente uma coisa e ela passa a sentir outra. Eu achei interessante, tipo, essa leitura do design como uma forma de enganar o universo. Muito legal. Você encher na sua cabeça, assim, repertório, tipo, aumentar repertório. De repente, a sua mente aqui se alinha e você fala, é isso, tipo, é um dia que você acordou brilhante, sim, é um dia que você acordou brilhante. Você acha que você é Deus, que sonhei, não apareceu, não, gente. Você viu isso semana passada, você só não veio. Né, de design de interiores, no Instituto Europeu de Design, porque são pessoas que não necessariamente são arquitetos, então tem um outro background, assim. Não, e eu acho legal porque eu incentivo muito isso, né? Não é só porque você é advogado, você é publicitário, você não tem repertório, você tem um monte, aproveita isso. Sua vida Sua vida é um repertório, ainda mais para design de interiores, que residencial, no curso de residencial, porque você gosta. Todo mundo mora dentro de algum lugar, entendeu? Então você já tem 1 milhão de referências. Essa cadeira ela é boa para apoiar o braço, mas ela fosse tipo, se ela continuasse um pouquinho mais aberta aqui, daria para apoiar meu copo. Perfeito. Mas aqui não dá. Tipo, quase dá, mas não dá medo de cair e tal. Mas ela fosse tipo assim, se ela abrisse um pouquinho aqui, já ia apoiar seu copo. Seria perfeito. Tira da cor e estética. Agora ela não é perfeita. Mas aí você pode prender uma raquete de ping-pong aqui sem. Você pode parafusar uma raquete de ping-pong e ela vai ser perfeita. Eu tenho consciência e também sou muito grata. Papo gratiluz, eu sou muito papo gratiluz, porque eu sou muito grata, porque eu acho que é um privilégio gigante para você poder, né, ter a oportunidade de tipo, poder fazer isso. Mas também por você acreditar e insistir naquilo. Sim. Né? Tipo, fazer aquilo ser o que vai fazer você se sentir satisfeito, entendeu? Isso é um exercício. Tem uma frase que eu gosto de ler 20 anos para fazer sucesso da noite pro dia. Porque você vai colocando coisa. Que eu também, eu não sei se é exatamente sucesso, mas eu vejo mais como realização. Sucesso para cada um. Eu levei 20 anos para me sentir realizada da noite pro dia. Porque eu acho que a gente não quer mal trabalhar, sabe? Tipo, você tem facilidade, você curte, você tem prazer, você... e pode ser um trabalho, pode ser uma realização. Toda, tipo, usar a socialidade, entendeu? E eu falo, caramba, por que eu postei aquilo? Acho que eu tava meio muito, sei lá, infantil. Deve ser isso. Você já problema. É que nem quando sai com alguém. Não dá certo. Eu falo, tipo, porque eu falei aquele negócio, a pessoa nem lembra. Mas eu acho que, tipo, reunião com cliente, essa primeira reunião é meio um date, sabe? Assim, que eu tô sendo julgada. Isso é um lado bom, assim, você ficar um bom tempo solteira, porque você pratica muitos dates, entendeu? Você é muito posta muito date fora. Você posta muito à prova. Às vezes minha mãe fala isso, como é que foi? Tipo, o primeiro date não foi muito bom. Muito bom. Eu gostava de criar outras coisas, tipo a estampa, o mobiliário, Então, tipo assim, fazer dentro dos projetos, já lançar um negócio lá que eu queria desenhar, entendeu? E aí meio que um objeto importante pro projeto, sabe? Um objeto que não dá pra não ter, sei lá, tipo, esse tapete não dá pra não ter, tem que ter esse tapete, porque ele conta todo o conceito, e aí você consegue desenvolver o tapete. Então, tipo assim, você vai criando essas armadilhas pra você mesma, né, pra você construir esse formato de trabalho que você acha, sabe? No sentido que eu acho que é tipo um super storytelling também, entendeu? Tipo assim, super... É um negócio que você... gosto de desenhar. Aí eu vim desenhar em tal coisa. Aí eu vim de uma família que é mais, tipo, sei lá, engenharia arquitetónica um pouco mais da teoria. E aí da técnica eu queria, tipo, expandir, extravasar, romper a bolha. Mas eu tenho essa é a sua natureza, né? Tipo assim, você vem desse lugar. Então, tipo, você queria romper um pouco esse negócio. E aí você foi, tipo, expandir. Mas aí você tem, tipo, muita essa coisa, tipo, da relação com o mobiliário, a proporção, do módulo, tipo, uma pessoa sentada, né? De, tipo, estar contextualizado naquele lugar. Então, assim, tipo, já tem muita história aí, né? Sim. Porque eu acho que a gente, o arquiteto, eu vejo muito a gente ter esse papel de ser quem vai conectar, ser essa ponte entre
o artista, o designer, com o cliente potencial. Um pouco, entre aspas, a função da galeria, né? Tipo, a galeria tem esse lugar de transição entre... É o mediador. É o mediador entre, tipo, um cliente potencial que vai incentivar o trabalho do artista, porque vai comprar o trabalho, e aí também a galeria também pode ser um lugar intermediário de, tipo, entre um museu e é um lugar meio híbrido entre um comercial e aí eu acho que o arquiteto tem um pouco essa função, eu abraço essa função, assim, do tipo, contar a história daquele designer, contar a história daquela peça. Você vai conhecendo mais a pessoa e vai entendendo o que faz sentido, qual artista faz sentido, qual trabalho faz sentido, não só uma coisa de tipo, essa cor combina com esse sofá. Isso é um negócio que... isso é um negócio que é muito... Nunca fizemos. Também tem coisas que você quer que tenham um impacto visual, né? Tipo, então você quer... Não é todo mundo que quer ir profundo. Eu não quero ficar contando uma história nos artistas, sabe? Eu quero ter um impacto visual também, mas eu acho que de alguma forma conectar. Você tem alguma referência? Eu sou apaixonada pelo Donald Judd. A obsessão dele me inspira. Pela simetria, pela, tipo, aquela repetição. E aí ele leva aquilo para todos os lugares, entendeu? Tipo, a casa dele, aí a despensa dele, aí os móveis que ele desenhou, aí tem um catálogo de móveis que é uma piração, aí tem os galpão inteiro, tudo na mesma proporção, com distanciamento, né? Tudo tem uma justificativa por ser daquele jeito, peso, aqueles trabalhos de alumínio, aqueles cubos, tem uma perfeição, uma precisão no acabamento, no parafuso, na solda. Tipo assim, que é uma loucura. Que apaixonada por isso. Não, é uma loucura. Sim. E ele pega uma forma e ele vai replicando, e aí vira mesa, banco, sofá, cadeira, cama, tudo. O Flavin, eu acho que eles... E o Sol Lewitt, 50, 60. Mas que eles são esses artistas que eles juntam uma técnica com uma criatividade. Então eu acho que eles tem uma coisa bem obsessiva no trabalho dos três, assim. Tipo, o Sol Lewitt ficar repetindo, e aqueles open cubes e aquelas linhas, e tipo assim, tem uma coisa de repetição. O Judd também, né? Tipo, da proporção, e da repetição, da obsessão. E o Flavin que junta, tipo, uma coisa técnica daquela lâmpada. E aí, como ele vai ficar repetindo e fazendo uma proporção e mudando a posição e repetindo aquele mesmo material de diferentes tamanhos e tal, e vai chegar em soluções diferentes, assim. Então, isso é uma palavra que eu adoro, que não tem muito em português, que é resourceful. Eu adoro essa palavra. Resourceful. Ser habilidoso com as ferramentas que você tem. Tipo, você não tem todas, tem algumas. Então, no decoro a gente tem uma restrição de espaço, prazo, orçamento, prazo gigante, pouco tempo de montagem. Assim, seus recursos são restritos. Como você faz? Suas ferramentas são poucas. Como é que você faz o melhor possível com as ferramentas que você tem? Tipo, resourcefulness, tipo assim, a capacidade de você ser criativo com o que tem. Acho demais a parte da criação, que você... É um jogo, você tem as regras, né, do tabuleiro. Sim. O cliente te fala, quero isso, porém isso não pode, mas não é assim. Os limites do metro quadrado, os limites da estrutura, e aí diante daquele tabuleiro ali você vai jogando e vai vendo o que dá pra fazer. E aí... Você tem uma tela, né? É a mesma coisa, você tem uma tela também. Tipo, você pode ser tudo, pra fazer a tela pode ser isso, ou pode ser uma 4, né? Das opções, o que tem mais a ver com você. E eu acho que uma coisa que eu sempre fui, que eu me identifiquei aqui com você, mas eu acho que eu sempre fui a criança criativa, mas a criança certinha, sabe? Eu tenho, tipo assim... eu tenho essa dualidade. Eu tenho essa dualidade. E aí uma vez
fazendo uma pastrada. Eu E aí, todo ano. e aí ele falou, ele colocou em palavras isso. E aí foi muito bom, porque ele falou, é igual uma corda de violão. Se ela não tá tensionada, ela não sai som. Ai, que demais isso. É, e aí eu sinto assim, entendeu? Tipo, entre Você sente o limite entre, tipo, o criativo, mas que não, sabe, um criativo que consegue vir pro funcional, pro técnico, pro prazo, pro custo, mas tipo um criativo incomodado que quer, sabe? Nossa, Essa menina que não quer desagradar, sabe? E aí, tipo, então eu tenho esse confronto dentro de mim, assim, eu tenho esse conflito. E aí, isso é uma corda de violão tensionada, só que só ela assim que faz sair uma música, entendeu? que vai vibrar. Exatamente. Então, assim, eu sou muito pé no chão. Tipo, eu quero realizar. Tipo, pra mim, uma ideia que não é realizada, ela não tem função, entendeu? Só que, tipo, é um conflito. Um delírio. É um delírio. Tipo, eu acho que é um pouco da natureza do arquiteto. Que, tipo, nossa natureza é concretizar. E o que eu acho E a que gente é da imagem também, né? também. Ver. E também tem uma coisa que eu acho que a gente a nossa profissão é projetar. Então tem tipo uma ansiedade natural, que é você tipo, pensar em todos os problemas e aí você já trazer a solução para os problemas porque você está projetando o que vai acontecer no futuro. A minha dica é, tem que fazer, faz, erra, faz errado, faz ruim, faz feio. Vai consertando ao longo do caminho, entendeu? Você vai achar que eu sou muito stalker. Eu sou um pouco, mas não tanto. Mas eu penso em você todo dia de manhã. Porque Eu como pão de manhã. E eu lembrei muito da história que você contou do seu pai, da tampinha do pão. Então todo dia de manhã eu abro o pão, eu faço assim, tira, né? Pega a tampinha, escolhe outra e falo, não, mas por que eu vou fazer isso? Eu vou comer a tampinha. Tem que comer. Tem que aproveitar de tudo. Meu pai sempre falou pra eu comer a tampa do pão, por que a gente rejeita? Aí tem umas coisas que a gente não imagina, né? Que fica na cabeça das pessoas, né? Aí eu amei. Isso que é o real influencer. Não, tá. Legal, adorei. Gente, eu amei. Posso fazer uma foto? Lógico.